está com um, irmão. Só que a gente não acorda. A gente não acorda. Álcool. Consequência do álcool. Todo mundo já sabe qual é a consequência do álcool. Além de se destruir, ela pode destruir vidas, pessoas, famílias. Então, é uma fuga que a pessoa vai buscar. Ela está depressiva, então ela vai se entregar ao álcool. Codependência. Codependência traz insegurança. A pessoa vive para os outros, vive para algo. Essa pessoa, ela não consegue viver sem aquela pessoa. Sabe uma pessoa que se ela morrer, ela também vai morrer? Porque tudo ela fazia para ela. Tudo era para ela. Xingar era ela. Falar mal era nela. Ir para a igreja era só com ela. Ir para o shopping era só com ela. Então, se essa pessoa morrer, ela vai junto, ela é codependente dela. Tem muita gente que é assim, irmão. Cadê você? Já está chegando? Vem logo. A pessoa está por isso. Prostituição. Consequência, várias doenças. A prostituição é uma coisa hoje que toma conta do mundo, irmão. A prostituição em valores de dinheiro só pede para troca. É mais de 40 bilhões de dólares no mundo. E o que eles querem? As crianças. As crianças. Tem coisa aqui que eu não posso falar. Drogas. Consequência, câncer nos ossos, estômago, todo tipo de câncer. Droga dá. São as fugas. Mas a pessoa depressiva não quer saber nada disso. Ela quer ficar leve. Ela quer sair daquilo. Quer sair daquilo. Falso cristão. Abuso espiritual. Algumas pessoas, na verdade, não entraram em uma igreja para buscar Jesus. Essas pessoas que estão depressivas, ela passou aqui e encontrou a igreja aberta. Elas vão entrar, porque elas estão se sentindo só. Elas querem se socializar. Elas querem ter um grupo, quer ter um grupo. Ela não sabe, não dá o foco dela nem está em Jesus, mas nem. Ela está numa pessoa, num grupo, estou sozinho, eu quero arrumar alguém para conversar, para bater papo, para jogar. Ainda tem isso aí, irmão. Em alguns momentos, líderes usam de sua posição para manipular, seduzir, influenciar essas pessoas. Elas entram na igreja com uma expectativa que encontram. Quando eu estava fazendo um estudo lá em Curitiba, irmão, o professor, ele era homossexual há 18 anos. 18 anos. E depois de 18 anos ele se converteu, casou, teve 2 filhos, mas ele disse que foi uma coisa que você não imagina o que aconteceu quando ele entrou na igreja, que era homossexual ainda. Vocês não imaginam se envolver com o líder dele. Se envolver com o líder dele, irmão. Você está entendendo? Que esse líder era doente. Esse líder era doente. Ele não estava curado. É isso que a gente tem que passar. Que a igreja está permitindo. Entra uma prostituta aqui, o pastor chega aqui, fala assim, ó, você vai tomar conta dela. Cuida dela. Daqui a pouco a pessoa está envolvida com ela. Daqui a pouco a pessoa está envolvida com ela. Aí o problema foi triplicado, né, com o pastor. Agora vai ter que resolver. Jogos de azar, irmão, isso aqui é grave. Isso aí é grave demais. Eu tenho uma amiga, eu trabalho com plano de saúde há 30 anos.
Eu tenho uma amiga que eu, desde que comecei, exatamente o tempo que eu conheço ela. Ela é casada com um cara que trabalha num lugar público aí. O cara, ela comprou vários lotes lá em Santa Maria. Várias casas. O cara perdeu tudo por jogos. O cara foi lá, dizendo que se ele não pagasse, ia matar a família. Isso sabe como foi? Há 3 meses atrás. 3 meses atrás. Aí ela pegou, passou os terrenos dos caras. E a casa. 3 meses atrás ela conversou comigo, tomando mensagem para ela. Ela me mandou uma mensagem para Fernanda, eu moro naquela Holanda de aluguel com os meus filhos. E o que aconteceu? Ela me contou isso para mim. Isso aí é uma praga, irmão. Isso aí é uma praga. Fugas. Eu conheci uma pessoa que já morreu, ele andava nos navios, que quando você vai jogar nos navios que são, eles chamam de terra sem lei, no meio do mar. Terra sem lei, tem um nome certo, mas eu vou falar de terra sem lei, né? Jogando todo tipo de jogos lá dentro do navio, dos cruzeiros. O cara era viciado. O que é depressão? Segundo alguns estudiosos, a depressão é um distúrbio afetivo que gera uma tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer, medo excessivo, oscilações de humor, que pode acabar em pensamento suicida. Essa é a depressão. Essa é a depressão. Você encontrar uma pessoa assim, irmão, você precisa cuidar dessa pessoa. Precisa cuidar dela. Não adianta brigar com os sintomas da depressão. Temos que descobrir as causas, temos que descobrir a raiz da depressão. Como foi preparado o seu solo? Que semente foi plantada nele? Quais são as causas da depressão? São muitas as causas, daquelas que não temos conhecimento nenhum, que estão dentro de nós em oculto. Estão dentro de nós em oculto. Em oculto. Nem você mesmo sabe. Nem você mesmo sabe quando ela vai se manifestar. Cadê fulano? Fulano está aí? Não, ele se suicidou. Ué, mas ontem ele estava conversando comigo numa boa. E hoje ele se suicidou? Não é assim. É aquele vulcão que de uma hora para outra despertou e a vontade que o inimigo colocou na cabeça dele foi morrer. Se suicidar. O ser humano, a mente, o nome já está dizendo, mente, mentirosa. A gente tem um livro muito bom de J.B. Carvalho, Metanoia, que eu recomendo, é muito bom. É muito bom. Então você precisa entender sua mente, porque ela é traiçoeira, o que você pensa aqui, vem para aqui no coração, e às vezes guarda na alma, daqui a pouco explode. Listamos alguns sintomas de depressão: tristeza, infelicidade, melancolia, abatimento, autopiedade, consolando a si mesmo, sempre em carência, ódio de si mesmo, rejeitar a si mesmo depois de ser rejeitado pelos outros, apatia, resistência sem desejo, ausência de sentimentos, inferioridade, penetra quando acreditamos na mensagem de quem mais acreditamos. Essa inferioridade é que eu acho assim muito forte, porque você espera do teu pai amor, espera da tua mãe amor, espera do teu marido amor, espera da tua esposa amor, espera do teu filho amor. Na verdade você está, quando vem aquela pedra, você fala, cara, não quero mais você, eu quero divórcio. Daqui a pouco, meu filho, você está na droga, o que aconteceu?
Eu te dou tudo. Eu te dou tudo. Não dá. Cadê o amor? Cadê o amor? Insegurança não acredita no seu potencial. Déficit de amor. Fracasso cresce junto com a insegurança. Tudo isso são alguns sintomas de depressão, irmão. Por que precisamos separar o que é espiritual das coisas naturais no momento de um aconselhamento? Existe o pecado e o pecador. O álcool é pecado, irmão? O álcool é pecado? É ou não é, irmão? Sim. Mas se a pessoa que bebe o álcool é pecado? Oi? É pecador. É o pecador. Então o álcool serve para quê? Para limpar as coisas. O álcool serve para limpar os móveis, alguns móveis. Mas aí vem o pecador e faz o álcool o quê? Quem é você? Como você foi gerado no útero da sua mãe? Você foi gerado de um casamento ou de uma fornicação? Como você foi gerado? 1 Coríntios 6, 18, 20, Romanos 1, 27, Juízes 8, 31, 1, 2. Talvez você foi rejeitado, ou seria abortado. O que você ouvia dentro do útero da sua mãe? Isso aí, gente, isso aí é uma coisa. E quando a criança foi gerada e chega a mãe para aquela pessoa, fulano, amor, estou grávida. O quê? Você está doida? Não, tira esse menino, que esse menino vai ser um problema. Tira. Já taxou o menino como um problema. E ele está ouvindo. Ele está ouvindo pela reação da mãe, ele está ouvindo pela reação do próprio pai. Ele está ouvindo. Olha lá, ó. Durante a gestação, o bebê faz xixi, bate palma, boceja, chupa dedo, ouve, sente, tudo isso. Isso quer dizer que uma criança que já foi rejeitada pelo pai e colocou dúvida na mãe. Vou contar uma história aqui para vocês. Uma menina chegou lá para um certo pastor, eu não gosto de falar o nome. Falou: pastor, eu vim aqui porque o senhor conhece libertação, tal. Eu quero saber o que acontece comigo. Ó, eu fiz 2 faculdades, as 2 eu desisti no meio. Eu fico noiva, namoro, fico noiva, os casamentos noivados terminam, as pessoas terminam comigo, o homem termina comigo. Eu começo a fazer cursos e mais cursos e paro no meio. A última agora, pastor, fui tirar minha habilitação, fiz tudo, passei. Quando eu fui receber a habilitação, o Detran não me entregou a habilitação porque o cara que fazia as provas não era cadastrado no Detran. O que acontece comigo, pastor? Os meus empregos eu arrumo e saio. O Espírito Santo falou: pastor, como é que foi seu parto, sua gestação? Sua mãe já te contou alguma coisa? Eu falei: não, meu pai e minha mãe não me queriam, porque eu nasci na fornicação. E meu pai não me queria, me rejeitou. Sabe o que é aborto? Abortar, irmão. Quem é policial sabe, aborta a missão. Abortar é parar. Nós vamos falar aqui na apostila amanhã. Você foi abortado, você foi rejeitado, você teve princípio de aborto. Tudo isso é afetado na pessoa. Tudo isso. Isso é uma coisa muito grave, irmão. Mas ninguém está ligado nisso. Ninguém está ligado. Quem te preparou
preparou para a vida enquanto você dormia e crescia. Assim como uma árvore que para nascer teve seu solo adubado, para ser plantada uma semente, e essa semente cresceu com uma raiz, e dessa raiz desenvolveu uma grande árvore, e gerar frutos, assim somos nós. Nós somos humanos. Desde o início, a Bíblia fala assim: árvore, semente, frutos. Desde o início. Quem foram ou são os teus avós, bisavós, teus pais, tios? Quem foram ou são os teus irmãos, primos, teus filhos e sobrinhos? Como eles vivem e onde estão? Talvez você não queira saber, mas no mundo espiritual isso é muito relevante. O que seu pai fazia? O que sua mãe fazia? Seu avô fazia? Eu já tem pessoas, irmãos, que a mulher com 62 anos, a linhagem dela foi essa, ó. A filha, ela abortou 3 vezes. Não, essa é uma outra história. Ela teve 3 filhos. 3 filhos. E passou para a avó cuidar dos filhos. Abandonou os filhos. E uma das filhas dela teve mais 3 filhos. Abandonou os filhos. E essa filha dela, que é a neta, teve também 3 filhos. E foi embora. Foi embora. A linhagem é essa. E aí perguntou por que aconteceu isso. A bisavó dela botou derramamento de sangue, teve derramamento de sangue na família, que nós vamos ver amanhã, é tempo, tudo. Derramamento de sangue na família é um problema, irmão. Aborto, morte provocada e tudo mais. Derramamento na família, nós vamos ver como é que o solo, quando tem um derramamento de sangue, como é que esse solo fica, que é o útero da mulher, para os próximos filhos que vai ter. Então, a linhagem precisa ser estudada, irmão. Você precisa ter curiosidade. Imagina como é que foi a minha avó. Irmão, quando eu me converti, que eu li, comecei a ler a Bíblia, e que a Bíblia falava da mulher encurvada, que vivia assim, andava assim, olhando para o chão da vida. Eu lembrei da minha tia lá no Nordeste. A minha tia quase tocava a cabeça nos pés. E eu lembro quando eu tinha 5 anos, os ciganos, que é uma das raças piores que tem, se acampava lá na fazenda do meu pai, tomava conta. E tudo fazendo trabalho para a família toda. Irmão, é muito grave isso, nós precisamos descobrir algo que está acontecendo na nossa vida e que você pode buscar lá atrás. Você pode buscar. Por que aconteceu isso? E aí eu fui entender o que a minha tia realmente tinha. O que ela teve? Deus visita 4 gerações do ser humano, no mínimo. Muitos versículos bíblicos falam de gerações. Muitos. Você pode estudar sobre eles. Quem assiste, eu tenho certeza que ninguém assiste novela, mas Reis, eu tenho certeza que alguém assiste. Pois é. Eu não perco um capítulo, porque é a realidade da Bíblia. O que aquele homem sofreu, o que a descendência dele sofreu, por causa de um pecado, os filhos ficaram daquele jeito. Ele sofreu o que sofreu. E aí você diz que não temos problema com descendência. Temos, irmão, temos. Vou falar mais uma historinha aqui da minha família.
Eu tinha 12 anos, logo meu pai, antes do meu pai morrer, aconteceu isso. 12 anos, tinha uma irmã chamada Isabel. Isabel engravidou do macumbeiro. Eu vi o macumbeiro mastigar aquelas garrafas de caranguejo, sabe aqueles caras com o nome dessa bebida que tinha lá no Nordeste, quem mora no Nordeste conhece. Eu vi o cara mastigar a garrafa de caranguejo, esse cara que engravidou ela. E meu pai e minha mãe falaram, não, ele não quer esse filho, você dá um jeito desse jeito. E ela, eu também não quero, e ela estava noivo de um outro cara que trabalhava na farmácia. Mas, esse cara falou assim, não, eu tenho um remédio para aborto, para o citopete. Trouxe o remédio, deu para ela, ela abortou e enterrou lá no fundo do quintal, onde a minha irmã mora hoje. Eu vi o local, eu conheço o local lá, onde a minha irmã, na casa que era minha mãe, que ficou com a minha irmã. Irmão, eu tenho 3 irmãs no Nordeste, 3 irmãs. E tenho 3 sobrinhos. Depois desse acontecido, a minha irmã engravidou, abortou 2 vezes. Engravidou de novo. A outra irmã estava bem casada, divorciou de uma hora para outra, e o marido morreu. Morreu, ficou louco e morreu. Essa irmã que primeiro que engravidou, que abortou, teve um menino. Com 18 anos, o menino se suicidou. Meu sobrinho. Os 3, a minha outra irmã é solteira, nunca casou, não tem filho, não tem nada, só tem 12 gatos. Isso não é o problema, só coloca os amigos. Não tem filho, tem gato. Nunca casou. Os meus 3 sobrinhos, um tem 39, os outros 2 são gêmeos, 40 anos, homem e mulher. Eu sou gêmeo também. Nunca casaram. E uma tirou o útero, nova, com 30 anos. Não tem mais filho, não vai ter mais filho. Se casar, vai ter mais filho. Não casam. Depois do derramamento de sangue que teve na família. Irmão, depois que eu me converti, eu fui entender tudo. E nesse período eu vim para Brasília com 18 anos, depois. Eu estava com 18 anos. Irmão, eu tenho 2 filhas e uma neta. Eu cortei, porque se eu deixasse eu ia ficar sem filhos também, sem neto. Eu cortei, eu destruí o laço que tinha. E já fui e orei lá. Já fui e orei lá no Nordeste com eles. Orei, fiz a oração devida sobre tudo isso aqui. Mas em cada quarto, em cada casa, a negona está lá em pé, desse tamanho. Está lá. Eu dormi com ela olhando para mim. Eu virava as costas ela olhando para mim. Para cuidar. Vai fazer o quê? Nós fizemos a nossa parte. Elas secaram. A minha família do lado de lá secaram, irmão. Secaram. Então isso é um mundo espiritual, isso é laço de família. Isso é gerações. Isso é gerações. Passa só mais 2 slides aqui. Venda de droga. Quantas famílias você viu teus familiares de 4 gerações ajudados a destruir? Vendendo drogas. Grilhagem de terra. Quantos terrenos de grilhagem de terra você viu teus avós? Isso aqui é uma das piores coisas que tem, irmão. Grilhagem de terra. Você vende esse terreno aqui 3 vezes. Ou, naqueles tempos antigos, nossos avós, eles matavam para tomar a terra do outro. Eles matavam para tomar a terra do outro. O cara estava lá em Minas, perdendo as terras todas, um cara milionário.
Aí o pastor Cote foi lá na cidade de Minas, chegou lá, o prefeito falou, ó, tem um cara aí que entende muito desse negócio de libertação, que você está perdendo sua terra aí, vai lá conversar com ele, e foi. Chegou lá conversando com ele, falou assim, pastor, o que está acontecendo? Tenho tanta terra e de repente está tudo sumindo, o que aconteceu? O pastor perguntou para ele, e quem fez essas terras? Ele falou, do meu pai, passou para mim. E quem passou essas terras para o seu pai? Ah, o meus avós, meu avô. E como ele adquiriu essas terras? Não, eles chegavam e matavam o povo, pegavam aqui o controle lá do cartório, pegavam os documentos e passavam para ele. Não, tem uma menção. Cara, isso aí foi uma coisa que aconteceu, mas uma coisa assim, espiritual, sobrenatural. Aí o pastor, o cara falou, o que é que eu tenho que fazer? Pedir perdão a todos que estão vivos e devolver as terras. Ele foi devolvendo uma terra e voltava uma para ele. Devolvia uma terra e voltava outra para ele. Sobrenatural. E eu tenho muitas histórias para contar aí. Mas não dá tempo. Não dá tempo. Mais um aqui. Essa é assim, não é não. Não vai dizer que é assim, não é isso. É o 50 slides, né? Quantas vezes vimos os nossos sobre aquele depósito de bebidas? Eu tenho clientes que ele diz que é uma praga na vida dele aquilo ali, porque ele ajuda a matar pessoas. A fila é enorme do depósito de bebidas e ele está ajudando a matar pessoas. Ele está ajudando, ele ajuda. Como é que um crente vai vender bebida alcoólica? Como é que um crente vai trabalhar em um depósito de bebida? Ou em um bar?